Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Então, galera, vamos ver o que o Samir Carvalho trouxe aí nesse blend de informações aí sobre essa final aí entre Corinthians e Palmeiras aí. Hoje a gente, com fé, a gente vai conseguir aí levantar essa taça. Então, sem mais enrolação, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Vamos embora para falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse jogo, né? Nesse blend especial de final de campeonato de final de Paulista. Quero falar primeiro da cabeça de porco, né? A cabeça de porco virou uma tendência, né? Viralizou e as provocações são repetidas antes dos jogos Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians e antes, né, do derby. Desde que um torcedor atirou uma cabeça de porco, né, num jogo entre Corinthians e Palmeiras, no Brasileirão do ano passado, a prova foi aquela histórica, né, que o Yuri Alberto vai dar um chute, acha que é uma toalha e é uma cabeça de porco. A provocação continua sendo repetida antes dos clássicos, né, entre Corinthians e Palmeiras, né, os times, né, que se enfrentam hoje pela final do Campeonato Paulista. Mais 3 casos foram registrados desde o domingo retrasado, quando o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, tá? Quando, né, uma das principais avenidas, né, de Campo Grande, né, amanheceu com uma cabeça de porco aí pendurada no alto de um pontilhão, tá? Além, né, da cabeça aí do animal, morto, claro, né? Havia mensagem clima hostil para porco em uma faixa, tá? Já na manhã de hoje, 2 outros, né, locais amanheceram com cabeças de porco penduradas, segundo a reportagem do UOL. Uma no litoral paulista, na subsede da organizada Mancha Alviverde, né, na cidade de Praia Grande, ali no bairro Tupi, e a outra no centro de Três Lagoas, né, mais uma na cidade aí de Mato Grosso do Sul, tá? Na fiação, né, de uma rua apareceu, né, uma cabeça de porco. Na Praia Grande, o chão da calçada também, né, apareceu pichado, tá? Você sabe que isso tudo aconteceu, né, desde o ano passado tem acontecido, quando, né, um torcedor, o Osni Fernando Luiz, né, conhecido como Cicatriz, ele acabou, né, sendo responsável por isso, se apresentou, né, inclusive para depoimento, e neste ano, né, já uma cabeça de porco foi deixada em um dos portões do Allianz Parque também, fato que ocorreu antes do clássico, né, válido pela fase de grupos, em fevereiro do Campeonato Paulista, quando terminou empatado por 1-1. O mesmo Osni confessou envolvimento no caso e agora ele está impedido de entrar em jogos, tá? Além de ter o seu perfil excluído no Instagram e também, né, o Osni, o que é ruim, que todo jogo do Corinthians ele tem que se apresentar no batalhão de choque durante as partidas. Imagina, além de não poder entrar mais no estádio, ainda o Corinthians vai jogar um jogo desse, ele tem que ir para lá, né, se apresentar. Enfim, eu quero que você, né, deixe o seu comentário, né, ele mesmo, sim, eu já bati um papo com ele falou que acha muito injusto, que aconteceu tanta coisa, né, horrível, né, no futebol, enfim, violência, e nunca ninguém foi, né, foi tão punido como ele, né? Eu queria até deixar esse registro dele aqui, porque uma vez ele entrou em contato comigo, né, pedindo, né, essa posição, tá? Deixa o like aqui e me fala o que você acha disso tudo. Ele me pediu essa ajuda para falar sobre isso. Eu acho justo citar, tá bom? Deixa o like, mas deixa a sua opinião. O que você pensa sobre isso? O Corinthians entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol, tá? É uma informação que eu apurei, o UOL apurou, o GE apurou. Então, quer dizer, é uma informação mais do que checada por muita gente. O Fabinho Soldado foi o responsável, né, o diretor executivo de futebol do Corinthians, de ligar na Federação Paulista de Futebol para dizer que estava preocupado com a arbitragem. Não foi nada hostil, né? Foi um papo assim, educado. Mas apesar, né, de tudo sair bem, né, em relação a Rafael Claus no jogo de ida, tá? A polêmica recente aí, né, do VAR do Palmeiras, né, no jogo contra o São Paulo, naquele lance do Vitor Roque que colocou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, ligou esse sinal de alerta aí no Corinthians. Existe essa preocupação, tá? Em conversa por telefone, o Fabinho Soldado
falou que teme, né, pela qualidade, né, da arbitragem de hoje. O Matheus Delgado Candansan será o árbitro da partida, né, enquanto Daiane Muniz comandará o VAR. Eles alegaram num papo lá, o Fabinho, né, que eles não curtiram muito a arbitragem do Candansan naquele jogo Corinthians e Santos, que ele demorou muito, enfim, para expulsar o jogador, deveria ter expulsado, né, o jogador do Santos, na ocasião que fez a falta, né, no Yuri Alberto, o Zé Ivaldo logo de cara, e precisou do VAR, enfim, e outras questões que também eles não curtiram, tá? O tom foi amigável, como eu já disse, né, entre o Corinthians e a federação, e a própria arbitragem, né, a própria federação diz que não vai tolerar erros, né? Enfim, e também a meia-culpa, né, que a Federação Paulista fez, preocupou, né, o Corinthians também, já que nessa semana a Federação Paulista de Futebol admitiu que errou na marcação do pênalti lá do Vitor Roque, né, entre Palmeiras e São Paulo. Então a situação um pouco aí gera um pouco de temor em relação à cúpula corintiana, mas essa pressãozinha do Fabinho Soldado já trouxe pelo menos um conforto, um consolo para a comissão técnica do Corinthians e jogadores. Comente aqui embaixo se você acha que o Coringão deve se preocupar realmente com a arbitragem do jogo de hoje. Deixe seu like. Olha só, informação exclusiva no canal Café do Setorista. Lembra os conselheiros que ficaram sem ingressos? Estavam reclamando bastante, porque o conselheiro, ele pode, até um dia antes, tá? Até um dia antes do jogo, ele, por regra, né, no Corinthians, ele pode comprar o seu ingresso, isso é colocado em documento, inclusive pelo clube, tá? Só que os conselheiros falaram que nunca aconteceu na história do clube, né, algo desse jeito, que eles foram comprar o ingresso no dia que abriu a venda dos ingressos e mesmo eles tendo esse direito, eles não conseguiram comprar. Isso gerou uma insatisfação muito grande com a diretoria. Na hora que abriu, foram comprar, falaram que não conseguiram historicamente. Eu anunciei essa reclamação, tá? Os conselheiros reclamaram, e aí sabe o que aconteceu? Houve, né? Eu tenho algumas fontes ali no grupo de conselheiros do Corinthians, e aí houve um aviso lá, tá? Que a secretaria do clube, né? Acabou ali, né? Não, foi um funcionário do clube, tá? Entrou em contato com o Conselho Deliberativo do Corinthians, com a secretaria, né? Com a secretária, desculpa, né? Um funcionário do clube entrou em contato com uma secretária do Conselho, solicitando que avisasse, né, os conselheiros que a equipe, né, está entrando em contato, porque 90 conselheiros ficaram sem ingressos e por isso eles estão em força-tarefa para que todos possam ter ingresso, tá? Então, foi passado aí o recado, tá? Na verdade, foi um funcionário, tá? Isso. Aí foi passado o recado, que eu estou lendo aqui a mensagem, e foi passado o recado. Então, resumindo para você entender, 90 conselheiros ficaram sem ingressos e, né, ontem houve esse contato avisando, se vocês quiserem ingresso, nós vamos conseguir para vocês. Os conselheiros falaram que ficou pior, mas como não tinha, agora aparece ingresso. Então, isso foi falado aí no grupo de Zap dos conselheiros. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha disso tudo. Escalações de Corinthians e Palmeiras para a grande final nesse blend do derby, o blend da final, tá? As escalações oficiais vão sair às 20h35, 1 hora antes do jogo. E no Corinthians existe a dúvida se joga Romero ou não, se joga Martínez ou não. Provável Corinthians: Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Anchileri. No meio-campo, Ranielli de primeiro volante, Carrillo na direita, Martínez na esquerda, ou, né, existem as outras opções de volante, né, para volância, né? Rian, que foi o substituto do Martínez no primeiro jogo, Bidon para trazer mais criação, Alex Santana para cadenciar mais o jogo, o Michael mais experiência, enfim, são as opções para o lugar do Martínez se ele não tiver condição de jogo. Eu acredito que ele vai ter, tá? Ele vai ter.
Lá na frente, né, na armação das jogadas, o Garro ou o Romeiros. O Garro abandonou o treino ontem e falaram que a situação do Garro são aquelas dores, realmente dores, né, crônicas. Ele pode, de uma lesão crônica, ele pode tomar uma injeção e jogar ou decidir não jogar. Vai ficar por conta do Garro. Se ele tomar uma injeção, falaram que ele joga, entendeu? E lá na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Caso o Garro não tenha condições de jogo, aí, meu amigo, nós vamos de Romeirão da Massa, tá certo? Não acredito em Tales. Em relação ao Palmeiras, tá? Só para você ter uma ideia, o técnico Abel Ferreira também conta com os jogadores né, no retorno aí dos atletas das seleções, principalmente sul-americanas, né? O Maurício avançou na recuperação de uma cirurgia no ombro, a expectativa é que ele volte. O Paulinho e o Gomes também evoluíram, mas devem continuar sendo desfalques, assim como o Marcos Rocha, que lesionou a coxa no primeiro jogo, no jogo de ida. O Mike deve ser o titular, tá? Escalação, tá? Entre os convocados, o Rios é quem atuou mais tempo e atrasou o retorno do voo, por causa daquele fato que o Romero também estava no avião, né? Um raio atingiu ali o avião, tiveram que dar uma parada em Manaus por precaução. Caso ele não tenha condição de iniciar o jogo, o Aníbal Moreno pode ser o titular. Vamos lá, provável Palmeiras. Everton no gol, Mike na lateral, Murilo, Micael e Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martins e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Então fica aí a questão, né, do Richard Rios, aí jogaria o Aníbal Moreno, e caso o Richard Rios tenha condições, ele vai ser titular, e o Facundo Torres seria o jogador que perderia a posição caso o Maurício começasse a partida como titular. Esse, né, o provável Palmeiras. Arbitragem, Matheus Delgado Candansan, árbitro assistente, né, bandeirinha 1, Neuza Inês Bach, bandeirinha 2, Danilo Ricardo Simon, o quarto árbitro, João Vitor Gobi, e o quinto árbitro, Fabrini Belilacqua Costa, tá? E o VAR, Daiane Muniz. Tá aí, ficha técnica completa para você dessa partida. Tem onde assistir, né, também, né? Você que deseja, né, assistir esta partida, tenho certeza que sim. Record TV, Play Plus, R7, Cazé TV no YouTube, Max, Nosso Futebol, Wallplay e Zap, tá? E essas são as opções. Não esqueça que à noite, né, nós temos